Quero aqui agradecer de coração aos que eu não tive oportunidade de fazê-lo pessoalmente, pelo esforço que foi essa eleição, pela dedicação de cada um, que agora possibilita que a gente continue a ter um mandato do PT no Senado por São Paulo. Agradecer também a oportunidade de ter sido a primeira mulher eleita pelo nosso Estado e também isso ter como consequência ter sido a primeira vice-presidente eleita, porque isso é eleição, não é nomeação no Senado, e que como primeira mulher. Pelos discursos da nossa presidenta, que tinha, no dia que ganhou a eleição, falou que queria um protagonismo feminino, no dia do discurso da posse, falou que ela gostaria de nomear mulheres. Eu falei, de repente, é o meu partido, a minha bancada petista, que pode nomear uma mulher, vai nomear um homem? Isso foi o argumento que acabou prevalecendo e que colocou a primeira vice-presidenta. Mas eu acho que isso aconteceu não só no Congresso Nacional, a Câmara também elegeu a sua primeira vice-presidenta, pela primeira vez. Aí, imediatamente, a diretora-geral do Senado também foi nomeada pela primeira vez uma mulher. Depois, a chefe da Polícia do Rio de Janeiro foi nomeada mulher. E hoje eu soube que na Fiesp, que não tinha um sindicato que fosse com uma presidente mulher, essa semana uma mulher, pela primeira vez, é presidente de um sindicato patronal na Fiesp. Mas isso, para contar algumas coisas, mas o que eu tenho visto, a porteira que abriu com a eleição da Dilma é muito grande. Agora, nem nos mais remotos sonhos, nós podíamos imaginar que nós íamos ter, mandando literalmente, 3 mulheres no Planalto agora. Isso realmente foi uma mudança extraordinária e que vai ter um impacto muito grande para o nosso país. Em relação ao mandato, logo que eu entrei, Fátima Cleide, que era nossa senadora, me avisou do PL 122, que foi de autoria da nossa companheira Yara Bernardes, há 10 anos atrás, quando deputada federal, e que Fátima tinha ficado 5 anos brigando pela aprovação, lutando pela aprovação, fazendo audiência pública, e eu diria que tanto Yara quanto Fátima pagaram um preço muito alto, Baquim, por esse projeto. Ambas, segundo elas, não foram reeleitas por causa da pressão em relação a esse projeto. E aí fui me inteirar exatamente em que pé estava e como é o sentimento da casa em relação ao projeto. O projeto, para quem não sabe, é um projeto que criminaliza a homofobia. Então, é um projeto que é muito de acordo com tudo que nós petistas acreditamos, mas que hoje é um projeto muito difícil na casa, porque em relação a esse tema, nós temos que a sociedade civil, ela hoje ampliou muito a sua compreensão, porque se vocês forem pensar, a União Estável propôs há 16 anos atrás, minha gente. 16 anos atrás, ela só foi aprovada agora e não pelo Legislativo. Ela foi aprovada pelo Supremo. O Legislativo se acovardou e não votou nada esses 16 anos referente à comunidade LGBT. Nada. E a sociedade, ao contrário, ela foi se abrindo, esse tema que era tabu passou a ser discutido na sociedade, as pessoas homossexuais tiveram uma acolhida melhor, e no judiciário a evolução foi muito maior, porque não foi essa decisão do Supremo colocando a união estável homoafetiva equiparada à heterossexual. Foram várias sentenças de casamento, de adoção, que foram feitas. À medida em que a sociedade aceitou mais, nós não tínhamos, há 16 anos atrás, grupos homofóbicos como nós temos hoje. Eles apareceram na sociedade, esses grupos, com uma violência incrível. Enquanto há 16 anos atrás a Argentina era um país extremamente conservador, hoje a Argentina tem casamento gay. E nós temos espancamento na Avenida Paulista. E isso tem a ver com o aumento dos grupos religiosos no Congresso Nacional. Passamos a não discutir mais esses temas e na última eleição nós vimos o que retrocedemos quando vimos a campanha para a presidência, o que aconteceu nas últimas semanas.
Quer dizer, foi o maior retrocesso que nós vimos no nosso país em termos de discussão política para a presidência da República. Em relação ao projeto, eu tenho trabalhado em comum acordo com o senador Crivella, que representa um grande grupo religioso, com o senador Demóstenes, que representa a liderança do DEM, e com o presidente LGBT, que é o Tony Reis, para a gente fazer um texto. Nós conseguimos um texto, que todos nós estamos de acordo, que ele libera a liberdade de expressão, muda um item que eles consideram que se sentiriam constrangidos, mas conseguimos um acordo. Agora, o que eu percebi nessa última semana, quando eles levaram 50 mil pessoas para protestar contra a promulgação da União Estável pelo STF, foi que o projeto 122, Estela, ele ficou demonizado. Eles passaram 10 anos falando nos templos e nas televisões contra o projeto. Então, eles não têm condição política, mesmo agora a gente tendo feito o acordo, de ir defender o texto mudado. Apresentei 2 projetos bastante importantes que são na área tributária. Um é para a renegociação da dívida dos municípios. Como ex-prefeita de São Paulo, eu vi o que isso foi difícil, como é injusto nós termos a dívida calculada pelo índice, que é o índice mais caro. O relator do projeto é o senador Suplicy. Aí estamos fazendo uma dobradinha para a defesa dos nossos municípios, do Brasil todo, mas vai ter um grande impacto na capital paulista. E também um projeto da mudança do fundo de participação dos municípios, que São Paulo só tem 1%. Aqui eu acho que todo mundo que é prefeito sabe que enquanto São Paulo recebe R$ 27, as outras cidades recebem 250. Tenho feito muitas audiências públicas para a reforma eleitoral. Fiz uma também em Salvador, com a senadora Lídice da Mata, e fiz uma na capital paulista, na Fiesp, bastante ampla, com diferentes representações da sociedade, desde o movimento de moradia, poder judiciário, empresárias, e foi muito interessante, porque é uníssono, todo mundo quer que a mulher tenha uma garantia. O nosso partido defende lista fechada com alternância, o Zé Dirceu defende com 30%, pode ser que acabe em 30%, porque convivendo lá no Senado, a gente vê que eles têm urticária da lista fechada, e não é por causa da lista fechada, é por causa das mulheres, porque nós não queremos mais só ser candidatas, nós queremos agora ter a garantia que nós vamos estar lá com 30% representados, porque assim é que foi nos países onde mudou, na Argentina, Costa Rica, onde eles têm 38% de mulheres no parlamento. Eu, como autora das cotas, hoje posso dizer que não adiantou nada quase. Adiantou um pouco para a vereadora, porque a mulher que batalhava lá carregando piano, passou a ter direito à legenda, e antes não tinha. Ficava lá na comunidade, chegava na hora, quem vai ser candidato, quem vai ser, é ele. E ela que tinha levado luz, água, esgoto, feito tudo, e depois era ele o candidato. Perdia uma, perdia duas, perdia três, na quarta ganhava. Então, as mulheres passaram a ter essa chance, mas não deu certo porque não tem punição. A maioria dos partidos não preenche cota nenhuma e as mulheres não têm condição, sem financiamento público de campanha, de ter igualdade de condição. Então, isso tem que mudar e nós vamos batalhar muito para que o nosso partido dê um exemplo, se vá na frente, puxando essa bandeira, que é uma bandeira partidária nossa. Fiz uma coisa que foi interessante, que foi a relatoria da medida provisória do TAV, que é o trem-bala, que eu acredito que para o nosso Estado é algo bastante importante, mas nós acreditamos, assim, estamos juntos nisso com a companheira Dilma, que esse recurso vai ter um impacto enorme no nosso Estado e vai possibilitar não só o desenvolvimento econômico, o turismo até o Rio de Janeiro, você de Campo de Marte até o Galeão em 1h30, vai fazer muita diferença no desenvolvimento regional, e nós conseguimos aprovar no Senado, e agora vamos ver, que vai ter agora proximamente o leilão, e vamos ver como isso desata. Em relação
às próximas eleições de 2012, eu creio que vão ser muito importantes para a gente consolidar uma base para 2014. Teria sido interessante se nós tivéssemos podido fazer uma aliança aqui, igual como Dilma fez, que se nós tivéssemos podido ter o PMDB unido conosco desde o primeiro momento. Não foi possível porque eles resolveram se fortalecer também, tem todo o direito democraticamente, estão lançando seu candidato e provavelmente estaremos juntos em algum momento no segundo turno, que eu acho que vai ser essa questão. Eu considero, de todas as cidades do Brasil, a mais importante é a capital paulista, porque nós sabemos que é a mais difícil, conservadora, populosa e que dá sustento ao PSDB. Os candidatos da oposição sabem disso. Eu acredito que sim, e que pode ser um grande esteio para a nossa companheira na sua reeleição e para o nosso partido, que continua firme, forte e bem-sucedido com os programas que a Dilma tem lançado, como o Brasil Sem Miséria, que, olha, esse eu fiquei, não sei, eu acho que o Eduardo foi, não foi, Eduardo, quando ela lançou o Brasil Sem Miséria? É dos programas mais bem feitos que eu já vi. Aquele povo que restou quando o Lula tirou da pobreza milhões, aquele pequenininho, é esse. E a gente não vai esperar ele vir, o governo vai atrás dele, vai achar essa pessoa. E o programa é muito bem estruturado, vai dar semente para o agricultor, para cada mil agricultores, equipes de 11 técnicos para ir atrás, mas ele vai agir em todos os campos. Eu tenho certeza que a companheira Dilma acabará esse governo com a erradicação da miséria, daquela miséria mais miserável que nós temos no Brasil. Então, quero dizer para vocês que eu estou animada, trabalhando e vamos em frente, meu partido!